E aí, pessoal, bem-vindo a mais um lixo de react. E dessa vez eu vou assistir jogos com finais perturbadores explicados em 17 minutos do canal Akuma. Se eu me lembro, eu já vi. Eu já vi um vídeo desse canal. É bom, é bom. Deixa eu deixar um like aqui. E já aparece aqui pra vocês. Hoje tá carregando. Tá aqui. of Rose. Opa, já começou. Tá funcionando tranquilamente. Vai. Rule of Rose é um Hum. survival horror psicológico lançado em 2006 para PlayStation 2, desenvolvido pela Punchline. Um jogo lembrado até hoje Essa é capa menos pelo primeira pra mim. combate e mais pela sensação constante de estar preso dentro de uma memória que apodreceu com o tempo. A história acompanha Jennifer, uma jovem de 19 anos, levada a um pesadelo ligado ao orfanato Rose Garden, na Inglaterra dos anos 1930. Lá, um grupo de crianças criou uma hierarquia chamada Aristocratas do Giz Vermelho, onde Hum, tudo gira em torno de regras cruéis, humilhações e presentes obrigatórios. O ok. desconforto de Rule of Rose vem dessa inversão. A infância, que costuma ser tratada como um espaço de inocência, aparece como um lugar de poder, rejeição e violência. As crianças repetem a crueldade que aprenderam do mundo adulto, mas com a lógica deformada de quem ainda não entende completamente o peso do que faz. No centro Nossa. dessa tragédia está Brown, o cachorro de Jennifer, em um orfanato. Final perturbador. Tem um cachorro. O cachorro vai morrer. Sei lá. É a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque é final perturbador. Então, ele foca num cachorro. É, Onde todo afeto é baseado em controle e submissão. Brown representa a única relação sincera que ela possui. Wendy, consumida pelo ciúme e pelo medo de ser abandonada, ordena que as outras crianças matem o animal. Quando Jennifer óbvio. Mano, óbvio que, né? encontra o corpo de Brown dentro de um saco, rompe definitivamente com Wendy. Nossa. Incapaz de aceitar a rejeição, ela manipula Gregory, um homem traumatizado pela perda do filho, e o conduz até o orfanato. É assim que a lenda do cão vadio se torna real. Gregory invade o local e massacra as crianças. O jogo não mostra as mortes diretamente. Em vez disso, Ok. apresenta gritos, corredores vazios e roupas espalhadas pelo chão, deixando o jogador reconstruir o que aconteceu. No confronto Ficaria final, Brown pesado. reaparece para ajudar Jennifer, mesmo já estando morto. Isso revela que toda aquela jornada era uma reconstrução fragmentada de suas memórias, uma Hã? forma de sua mente transformar o trauma em fantasia para conseguir suportá-lo. Ah, Depois de enfrentar ah, Gregory, ok, Jennifer ok. retorna à infância e se despede de Wendy, deixando-a para trás do portão do orfanato. Na última cena, ela encontra Brown ainda filhote dentro de um galpão. Jennifer escreve no quadro a promessa de amor eterno que antes havia feito a Wendy, mas agora a dedica ao cachorro. Então ela prende Brown a uma coluna, fecha a porta e vai embora. Inside. Inside Ah, tá, é perturbador, é perturbador. Mataram o cachorro e ainda colocaram o cara doidão pra matar várias crianças. Ah, mas eu achei que seria pior. Não sei, Inside o final. Não, não é perturbador. Quer dizer, eu tenho uma lembrança das gameplay que eu assisti do BR Sedu. E, e nas minhas memórias não é nem um pouco perturbador. É, o que eu tô lembrando é que o menino ele se junta a uma bola de uma massa de carne gigantesca, cheia de coisas que experimentos desse laboratório. E ele tenta escapar do laboratório. Se pensa bem, tá. Tanto a pele do personagem é perturbador. Tá. Tem, tem que se colocar na pele do personagem. Então, o outro é perturbador sim, porque ela perdeu o único amigo dela, o cachorro, e teve que ver todas aquelas crianças morrendo. Todas aquelas crianças morrendo. E no Inside, tá, ok. é um jogo de Ok. plataforma e puzzle lançado em 2016, desenvolvido pela Playdead, o mesmo estúdio de Limbo. E Sim. assim como Limbo, ele quase não usa diálogo, explicação direta ou exposição tradicional.
O jogo confia no silêncio, Quase? nos Como movimentos assim do quase? Não tem personagem e no nada de desconforto visual diálogo. para contar tudo. A história acompanha um garoto fugindo por um mundo frio, industrial e completamente controlado. Desde os primeiros minutos, ele é caçado como um animal. Homens mascarados, cães, máquinas, experimentos e corpos sem vontade aparecem como Uhum. partes de um sistema que já parece funcionar há muito tempo antes do jogador chegar ali. O tema central de Inside é controle. Durante a jornada, o Pera, ele falou homem mascarado? Na verdade, nenhum personagem tem rosto. Como é que tá? garoto encontra pessoas que se movem Pode como ser cascas mascarado, então. vazias, quase sem consciência própria. Em alguns momentos, ele usa capacetes para controlar esses corpos e resolver puzzles. O jogo Uhum. faz o jogador participar da mesma lógica. Para avançar, você também manipula pessoas sem vontade. O final normal leva isso ao extremo. Depois de invadir um laboratório, o garoto encontra uma enorme massa humana feita de corpos É que grudados, eu falei. chamada pelos fãs de Huddle. Quando ele se Hum. aproxima, acaba absorvido por ela. A partir daí, o jogador deixa de controlar o garoto e passa a controlar aquela criatura disforme. A fuga final é brutal e estranha. A massa destrói paredes, esmaga cientistas, atravessa o laboratório e finalmente cai do lado de fora, em um espaço aberto, perto da água e da luz. Por alguns segundos parece que aquilo pode ser liberdade, mas a criatura simplesmente para ali, exausta, imóvel, como se tivesse cumprido um roteiro que alguém já esperava. Mas o final secreto deixa essa sensação ainda pior. Nossa, Para secreto. acessá-lo, o jogador precisa encontrar e desligar vários orbes escondidos pelo jogo. Depois disso, o garoto Hum. chega a uma sala subterrânea, encontra um painel conectado por cabos e puxa o plugue principal. No mesmo instante, ele perde as forças e desaba no chão, ficando imóvel como os corpos sem vontade que viu durante a jornada. É uma revelação simples, mas devastadora. Se o garoto cai ao desligar aquela máquina, então talvez ele também estivesse sendo controlado desde o início. Toda a fuga, todo o medo, toda a resistência e até a chegada ao Ah. laboratório podem Ah, eu ter já sido vi. movimentos de uma Eu acho que eu vi marionete esse que final acreditava já. estar escolhendo o próprio caminho. Spec Ops: The Line. Não Spec conheço. Ops: The Line é um jogo de tiro em terceira pessoa lançado em 2012 e desenvolvido pela Jaeger Development. À Ok. primeira vista, ele parece mais um shooter militar sobre soldados entrando em território hostil, Sim. seguindo ordens e Parece um tentando Metal salvar Gear. sobreviventes. A história acompanha o capitão Martin Walker, enviado com seu esquadrão para uma Dubai devastada por tempestades de Dubai. areia. Ok, A ok. missão parecia simples: confirmar se ainda existiam sobreviventes e sair de lá. Mas quanto mais Walker avança pela cidade, mais ele se convence de que precisa resolver tudo sozinho. O jogo começa como uma operação de resgate e, aos Ô, poucos, louco. vira uma descida psicológica. O ponto de Pessoal ruptura vem pendurado quando ali. Walker usa fósforo branco contra uma área tomada por inimigos. Depois do ataque, ele atravessa o campo queimado e descobre que não matou apenas soldados. Havia civis ali, pessoas que ele dizia estar tentando salvar. A Uou. partir desse momento, Walker precisa de alguém para culpar. Essa culpa ganha o rosto de Conrad, o comandante que supostamente ainda controlava Dubai. Walker passa o jogo inteiro perseguindo essa figura, tratando Conrad como o grande responsável pelo inferno ao redor. Só que, na reta final, ele chega até o topo da torre e encontra o corpo de Conrad já morto há muito tempo. A voz que guiava, julgava e provocava Walker era uma alucinação. Conrad virou uma construção da mente dele, uma forma de empurrar a responsabilidade para alguém que já não podia responder. O vilão que Walker perseguia era a desculpa que ele inventou para continuar se O vendo cara como tava herói. morto o tempo Entre os todo. finais possíveis, o mais perturbador é aquele em que Walker sobrevive, chama resgate e encontra uma patrulha americana vindo buscá-lo. Nesse momento, ele pode entregar a arma e sair de Dubai, mas também pode abrir fogo contra os próprios soldados. Se Ok. Walker mata a patrulha, ele pega o rádio e responde ao comando com a mesma frase que marcou sua chegada. Gentlemen, welcome to Dubai. Depois, volta sozinho para a cidade destruída. É uma conclusão seca. Depois, volta sozinho Hum. para a cidade destruída. É uma conclusão seca e horrível. Walker teve a chance de sair, mas já não existe mais alguém inteiro para ser resgatado. Ele passou tanto tempo tentando justificar a própria violência que, quando a guerra finalmente acaba, ele escolhe continuar nela. Silent Hill 2. É. Silent Hill Tá. Silent Hill 2 eu conheço. Nossa, mas esse daí. É, faz sentido. Ele ficou todo perturbado, né? Ele foi lá pensando que ia ser um herói. Descobriu que as pessoas que ele tinha que salvar, ele matou. Tentou culpar uma pessoa, mas essa pessoa já estava morta, então era tudo na cabeça dele. Então, mano, interessante. Fiquei com vontade de jogar esse jogo.
Hill 2 é um survival horror psicológico lançado em 2001, Silent Head. desenvolvido pela Team Silent e publicado pela Konami. Ele é do E 2, mesmo né? décadas depois, continua sendo um dos jogos mais lembrados quando o assunto é culpa, luto e autopunição. A história acompanha James Sunderland, um homem que recebe uma carta de sua esposa, Pera, o que Mary, que eu falei? pedindo para Sei encontrá-lo lá em se Silent eu Hill. falei certo ou não. O problema é que Mary morreu anos antes. Não, Pyramid Head, falei o nome do jogo. Não, tá tudo errado. É no 2 que tem o Pyramid Head. Acho que eu Mesmo falei assim, isso, na verdade. James vai até a cidade, Ah, como não se aquela sei. carta pudesse devolver algo que ele perdeu. Silent Hill, porém, não funciona como um lugar comum. A cidade puxa Uhum. para fora aquilo Ah, que o os Pyramid personagens Head. tentam esconder. Os monstros, os ambientes e as figuras que James encontra refletem partes da mente dele, principalmente a culpa que ele se recusa a aceitar. A revelação central acontece no hotel, quando James assiste a uma fita e lembra a verdade. Mary não morreu apenas por causa da doença. Ele matou a própria esposa sufocada em um ato misturado com sofrimento, ressentimento, exaustão e desejo de Eu acabar com a só dor dos conheço dois. a história A do partir 2. daí, Não cada sei final como é muda a o. forma como James lida com essa verdade. O final mais perturbador é o chamado Eu Maria. acho. Nele, James rejeita Mary e decide ir embora da cidade com Maria, uma mulher que parece ter sido criada por Silent Hill como uma versão mais sedutora, saudável e disponível da própria esposa. Ela tem o rosto de Mary, a voz de Mary, mas age como uma promessa de recomeço sem culpa. Não Só que esse é ela recomeço que já fica nasce presa podre. na cama? Antes de irem embora, Não sei, Maria o começa a perturbado? tossir. É um É um detalhe perturbador? pequeno, quase silencioso, mas muda completamente o peso da cena. A tosse sugere que Maria pode seguir o mesmo caminho de Mary. A doença volta, Hum. o ressentimento pode voltar. E James, em vez de encarar o que fez, parece escolher uma nova versão da mesma prisão. E enquanto ele continuar escolhendo imagens mais confortáveis que a verdade, o ciclo sempre encontrará um jeito de recomeçar. Ah, Mouthwashing. entendi. Mouthwashing Entendi porque esse. Nossa, não conheço isso daí não. Entendi porque esse final é mais perturbador do que a cena dela presa na cama atacando ele. Na verdade, esse é o boss, né? Eu não sei. Eu nunca joguei. Eu nem vi nenhuma gameplay também. Eu só conheço assim, por spoilers que eu recebi. Então, não sei se esse boss meio que de qualquer jeito ia aparecer. Ou se é uma escolha. Talvez, não sei. Mas eu não conheço isso aqui. é um horror psicológico lançado em E 2024 horror psicológico. e desenvolvido pela Wrong Organ. O jogo se passa dentro da Tulpar, uma nave cargueira da empresa Pony Express, perdida no espaço depois de um acidente que condena toda a Que bonito. tripulação a uma espera desesperadora. A bordo Chamou, estão chamou Curly, minha o atenção capitão, esse jogo, hein? Jimmy, o copiloto, Anya, a enfermeira, Swansea, o mecânico e Daisuke, o estagiário. Depois da colisão, Curly sobrevive completamente mutilado, incapaz de falar ou se mover. Jimmy assume o comando e passa a culpar Curly pela tragédia. Mas Mouthwashing constrói seu horror na demora até a verdade aparecer. Com o tempo, a comida acaba, os remédios acabam, a sanidade começa a ruir, e a tripulação descobre que a carga secreta da nave era composta apenas por caixas de enxaguante bucal. Um detalhe absurdo, quase ridículo, mas que vira símbolo perfeito daquela situação. Pessoas morrendo no espaço enquanto carregavam algo inútil para uma empresa que já as tratava como descartáveis. Aos poucos, o jogo Nossa. revela que o acidente não foi causado por Curly. Jimmy derrubou a Tulpar em uma tentativa fracassada de assassinato e suicídio. Antes disso, o jogo sugere que ele abusou de Anya, e quando ela é engravida, Curly descobre a situação, mas falha em agir com firmeza. Ele tenta administrar o problema, evitar conflito, manter tudo sob controle. Essa omissão é uma das partes mais desconfortáveis da história. Curly não comete o crime de Jimmy, mas sua passividade permite que Jimmy continue sendo uma ameaça. Depois do acidente, Curly é deixado vivo, preso em um corpo destruído, testemunhando as consequências daquilo que ninguém impediu a tempo. A tripulação desmorona em cadeia. Anya se mata usando os remédios restantes. Daisuke é gravemente ferido tentando atravessar uma passagem danificada. Swansea mata Daisuke por misericórdia. Jimmy, cada vez mais alucinado, mata Swansea e tenta transformar tudo em uma narrativa onde ele ainda pode ser perdoado. Ele coloca Curly na única cápsula criogênica funcional, programa um sono de 20 anos e se mata logo depois. Na cabeça dele, esse gesto talvez prove que ainda existia algo bom ali. Talvez transforme toda a destruição em sacrifício. Mas o gesto chega tarde demais. Anya morreu, Daisuke morreu, Swansea morreu. A Girão morreu. Tulpar virou um túmulo flutuando no espaço. E Curly, É a tipo única Alien, né? pessoa que sobrevive, continua preso a um corpo destruído, congelado por décadas, sem garantia de resgate e sem poder escolher nada.
BioShock tipo Infinite. Alien. Ah, BioShock, BioShock ok. Infinite é um jogo de Eu nunca tiro em joguei também. primeira pessoa lançado Mas em eu 2013, já vi desenvolvido algumas pela gameplays. Irrational Nunca Games e vi até o final publicado pela também. Só 2K. foi. Diferente dos primeiros BioShock, que levavam o jogador para o fundo do oceano, Infinite começa no céu, dentro de Columbia, uma Ah, cidade pera. flutuante construída como Ah, é, tá. O outro eu já assisti normalmente. Esse eu acho que eu só assisti meio o comecinho, a meia hora do começo do jogo. Mas aquele outro, nossa, voltando para aquele outro. Aquilo lá me chamou muita atenção pela arte, a parte artística do jogo. Mas a história parece. É macabra. É meio triste o que aconteceu com todo mundo lá. Mas me chamou atenção. Vou tentar. Quer dizer, não sei se o computador aguentaria. Mas vou tentar ver depois pra jogar. símbolo religioso, político e nacionalista. A história acompanha Booker DeWitt, um homem endividado que recebe uma missão simples: encontrar Elizabeth e tirá-la de Colômbia. A promessa é direta: traga a garota e quite sua dívida. Só que Colômbia não é apenas uma cidade bonita acima das nuvens. Ela é um lugar construído em cima de fanatismo, racismo, culto à figura de Comstock e uma ideia distorcida de pureza. Quanto mais Booker avança, mais a É, missão deixa de parecer resgate e começa a parecer só coisa repetição. boa. Elizabeth é a chave disso. Ela consegue abrir fendas entre realidades e aos poucos entende que existem Oh, infinitas versões daquela história. Infinitos faróis, infinitas cidades, infinitos Bookers tentando corrigir erros que continuam que legal. voltando de outra forma. A revelação central é que Booker e Comstock são versões do mesmo homem. Depois do massacre de Wounded Knee, Booker foi até um batismo Hum, tentando se livrar da culpa. Em uma realidade, ele recusou o batismo e continuou sendo Booker. Em outra, aceitou o ritual, renasceu como Comstock e construiu Columbia. A própria Elizabeth também é parte dessa culpa. Ela nasceu como Anna, filha de Booker. Em um momento de desespero, Booker entregou a filha para pagar suas dívidas. Quando tentou voltar atrás, a fenda se fechou e arrancou parte do dedo da menina, prendendo Elizabeth entre realidades. No final, Elizabeth leva Booker de volta ao momento do batismo. Ali, ele entende que Comstock sempre nasce daquele ponto. Enquanto aquele Booker sobreviver para aceitar o batismo, alguma versão de Comstock pode existir. Então Booker aceita ser afogado por Elizabeth e por todas as outras versões dela. O final perturba, porque a única forma de impedir Comstock é cortar a origem antes que ela se espalhe por infinitas realidades. pera. Nier eu conheço. É, mas, pera. Depois eu falo de. É, eu entendi e eu não entendi no mesmo tempo. Eu acho que tem que estar jogando para poder entender exatamente. Mas, que interessante. Pensando bem, todos os jogos que apareceu aí. Ah, como é, deixa eu pensar, todos os jogos. O primeiro. Ah, não, todos os jogos, até agora, eu acho que vou tentar dar uma olhada. Parece interessante. Agora, o Nier, eu não sei como que é, mas eu acho que tinha uma pessoa que ficava jogando. Uma call que eu entrava, ficava jogando Nier. Então, algumas coisas que eu sei é vendo essa pessoa jogar. Nier Quer dizer, vendo ela jogar, na verdade, era o final. Acho que ela tava tentando platinar o jogo, então não era a história do. Esse Nier que tu. Pera. é um RPG de ação lançado originalmente em 2010, desenvolvido pela Cavia e publicado pela Square Enix. A Ah. história acompanha um protagonista tentando salvar Iona, sua irmã, de uma doença misteriosa chamada Peste Negra. No caminho, Ah, essa versão anterior, o que eu tô vendo ele jogar, era que ela usava um manto, um manto não, um tecido no olho e ficava seguindo com um robozinho. E tava tentando platinar, então aí meio que ficava fazendo a mesma coisa o tempo todo, o tempo todo. Então não tinha história mesmo, mesmo assim, então eu não sei como que é. Esse aqui eu já não sei também. Tem uma cara de Play 2? Com ele se certeza une a Play Kainé, 2. uma das personagens mais marcantes do jogo. Kainé cresceu sendo rejeitada, humilhada e tratada como aberração.
Ela foi discriminada desde criança, perdeu pessoas importantes e ainda carrega dentro de si Tyran, uma Shade que divide o corpo com ela. Por fora, Kainé parece agressiva, vulgar e sempre pronta para brigar. Mas essa Hum. postura funciona quase como uma armadura. Ela aprendeu a atacar o mundo antes que o mundo atacasse ela de novo. Isso torna a relação dela com o protagonista tão importante. Ele não trata Kainé como monstro, ferramenta ou problema. Ele luta ao lado dela, confia nela e continua perto mesmo quando a existência dela parece marcada por violência e rejeição. Só que Hum. Nier vai virando a faca aos poucos. Em novas rotas, o jogo revela que muitas Shades que você matou tinham consciência, sentimentos e motivos próprios. Ah, Inimigos que pareciam monstros fazer passam o a quê, ser né? entendidos como pessoas tentando sobreviver. A jornada para salvar Iona continua compreensível, mas o caminho até ela fica cada vez mais manchado. Ah, O final D então acontece coloca o quando Shadow Kainé é of tomada por Colossus Tyran. também aí. O protagonista recebe uma escolha brutal: matar Kainé para acabar com o sofrimento dela, ou sacrificar a própria existência para salvá-la. Se ele escolhe salvar Kainé, o preço passa de qualquer sacrifício comum. Ele não apenas morre, Hum. ele é apagado. As memórias que Kainé, Iona e o mundo tinham dele desaparecem. Tudo o que ele fez, todos os vínculos que criou, todas as lutas que travou e todo o afeto que deixou para trás somem, como se aquela pessoa nunca tivesse existido. E o jogo leva Hum. isso para fora da história. Para completar esse final, o jogador precisa aceitar que seus dados salvos serão apagados. Aquele arquivo, com Nossa. horas de progresso, armas, rotas e lembranças da jornada, desaparece junto com o protagonista. A mecânica transforma o sacrifício em algo que o jogador também sente. Kainé é salva, mas não lembra quem a salvou. Iona continua viva, mas perde a memória de quem lutou por ela. O mundo Que segue em legal. frente, só que com um espaço vazio onde antes existia alguém. Soma. Soma é um survival Soma. horror de ficção. É... Pô, eu achei legal. Não tem... Eu tinha falado do Shadow of the Colossus, mas mesmo assim eu acho que ainda encaixa. O cara, ele tenta salvar a namorada dele, pra isso tem que matar vários colossos. No final ele descobre que os colossos, na verdade, estava guardando uma entidade maligna que toma conta do corpo dele. Ele mata um pessoal lá, mas esse pessoal acaba matando ele e ele vira um bebê. Então, meio que. Eu acho que encaixa também nisso aqui. Talvez apareça no. Eu não vi na thumbnail quais as coisas que ia aparecer. Senão ia estragar o vídeo. Na verdade, sei lá, eu não ligo pra spoiler, então. Por isso que eu tô vendo esse vídeo também, né? Soma é brasileiro, não é? Ficção Ah, científica, foi. Tá. lançado em Abriu. 2015, desenvolvido pela Frictional Games, o mesmo estúdio de Amnésia, Não, The não Dark é brasileiro, Descent. não. A história começa com Simon Jarrett, um homem comum que sofre um acidente de carro e passa por um escaneamento cerebral Qual é o experimental. brasileiro? Quando ele acorda, não está mais em uma clínica. Está em Patos 2, uma instalação submarina abandonada, no fundo do oceano, quase 100 anos no futuro. Aos poucos, Simon descobre que a Terra foi devastada por um cometa, e Patos 2 é um dos últimos restos da humanidade. Mas o lugar está cheio de máquinas que agem como pessoas, robôs que acreditam ser humanos e consciências presas em corpos que não deveriam estar vivos. É aí que entra Catherine. Ela era uma Hum. pesquisadora de Patos 2 Kathleen. e criou a ARC, uma espécie de arca digital, um mundo simulado onde cópias das mentes humanas poderiam continuar existindo, longe da Terra destruída. Para Simon, isso soa como salvação. O problema é que Soma passa o jogo inteiro desmontando essa ideia de transferência. Em vários momentos, Simon percebe que copiar uma mente não significa mover a pessoa original. Quando sua consciência é copiada para outro corpo, o Simon antigo continua existindo. A cópia acorda em outro lugar, mas a versão anterior permanece ali, abandonada no escuro. Mesmo assim, Simon continua acreditando que, no final, ele e Catherine vão entrar na Ark. Depois de atravessar o fundo do oceano, recuperar a arca digital e lançá-la para o espaço, Catherine copia as mentes dos dois para dentro dela. Por alguns segundos, parece que deu certo. Então Simon continua acordado em Patos 2. A cópia dele está na Ark, mas o Simon que o jogador acompanhou permanece preso no fundo do oceano, sem saída, sem luz, sem futuro. Catherine tenta explicar, mas o sistema dela entra em colapso durante a discussão, deixando Simon completamente sozinho. Depois dos créditos, o jogo mostra a cópia de Simon acordando em um paraíso digital ao lado de Catherine. A Ark está no espaço. A missão funcionou, mas isso não salva o Simon que ficou para trás. É isso que torna o final de Soma tão perturbador. O jogo não trata a consciência como uma alma que pula de corpo em corpo. Ele trata como uma cópia. Uma versão sua pode acordar no paraíso, enquanto outra continua presa no inferno, gritando no escuro Tá, e percebendo ok. tarde demais que nunca saiu de lá. Ah, acabou? Tá, então não colocou Shadow of the Colossus, mas
Uma menção. Uma mençãozinha versão minha. Outra coisa que. Outro. Lembrar. Vai, Shadow of the Colossus. Do universo deles, eu acho que também todos podem encaixar. O Ico. Na verdade, eu não sei como que é a história do Ico. E o outro, que tem aquele gato, pássaro, bode. É que é quimera, vai. É uma quimera, praticamente. É uma junção de vários bichos. Ah, deixa eu tirar. Aquele lá, eu também não lembro a história. Mas eu me lembro, tinha algumas coisas meio. Então acho que talvez encaixe também como a parte perturbadora. Mas eu acho que Shadow of the Colossus deve ser pior. Que ainda mais porque você tava. Depois de tudo isso daí, você também vai ficar preso num lugar isolado, sem nenhuma civilização. Então, apesar de ser um bebezinho, o bebezinho não ia se portar com isso. Mas algum dia ele vai ter que crescer, vai crescer e vai ter convivência nenhuma ali. Só com a Agro e com a ex-namorada dele, que agora. Bom, sei lá. Agora, vendo todos. Vamos lá. Os- Esse, as- esse aqui. Não, esse aqui é o melhor. Que mais me chamou a atenção. Esse aqui com certeza eu vou procurar. Eu falei que ia ver todos, então eu vou. Mas Inside eu já conhecia. Mas esse daqui. Cara, essa linha toda aqui é boa. Esse daqui também é bom. Vai, eu acho que esse Ruler, o Inside e o Silent Hill 2 são. Acho que porque eu já conhecia. Quer dizer, esse daqui não conhecia, né? Mas esse daqui, como eu já conhecia, já não pegou tanto. Diferente dos outros. Que eu achei interessante a história. Esse aqui, a história é interessante, mas comparado com os outros, parece bem fraquinho. Acho que por isso que ele colocou o primeiro a falar. Que nem o Inside. Inside comparado com os outros também é bem fraquinho da parte da história. O Silent Hill, a história é interessante. Bom, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostaram, dá um like para ajudar o canal e se inscreva também. E é isso aí. Tchau.